ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. Shalom Aleichem, paz a vocês, boas novas diretamente do norte de Israel. Hoje eu gravei aqui num visual diferente, eu queria mostrar para vocês um pouco aqui da beleza desse dia, que apesar do inverno, olha só o que essa paisagem nos brinda, o Kinneret logo aqui atrás, o céu aberto, o céu azul, apesar do dia de inverno, olha só. Esta paraxá se chama Beshalach. Beshalach, ao enviar, como eu li aqui ao começo, Vayehi Beshalach. Vocês podem ver? Vayehi Beshalach. Agora é uma palavra muito curiosa, porque Faraó foi aquele que enviou. Beshalach Parao et Ha'am. Como Faraó ou Faraó tem autoridade para enviar o povo? Esse é o povo de Deus. E parece que se trata de uma força de expressão, não que ele tenha autoridade para enviar o povo de Israel daqui para lá, mas ele estava tão angustiado com os golpes que ele levou, e a última praga que foi a mais forte, que foi a morte aos primogênitos, ele já não aguentou aquela situação. E o povo de Israel saiu vitorioso dali. No começo da porção a gente vê também que Moshe, ele se preocupa em levar os restos de Yosef, ainda no livro de Bereshit, Gênesis. Yosef, ele fez jurar aos seus irmãos que eles levariam os restos dele à terra de Canaã. E agora se cumpre esse tempo. E Moshe, ele se encarga de fazer isso. Ele toma os restos de Yosef e leva com eles para ser enterrado aqui na terra de Israel. Diz aqui no versículo 18 do capítulo 13 de Êxodo que Deus não guiou o povo por um caminho reto. Ele fez que o povo fizesse um círculo, ele fizesse voltas, e aqui bem no começo explica por quê. Porque o povo não veja a guerra e de repente ele se arrependa e queira voltar para o Egito. Porque logo a gente repete isso que a gente falava também nas porções anteriores, que o povo saiu do Egito de maneira assim muito crua ainda. Eles viram todo aquele movimento, mas ainda tinha muito Egito neles. Antes deles serem limpos pela Torá, antes deles receberem inclusive a Torá e todas aquelas instruções que iam dar um norte na vida deles, eles ainda estavam cheios do Egito. A gente vê que mais para frente o povo de Israel, antes de receber a Torá, eles construíram um bezerro de ouro, que era um ídolo egípcio. Então eles estavam cheios de Egito ainda neles. Então Deus sabia, se ele guiasse o povo por um caminho reto ou fácil de voltar, logo eles desistiriam daquele caminho e quereriam voltar ao Egito. E foi isso que aconteceu com o povo. Deus guiou a eles a um deserto. A palavra deserto, a gente comentou ela algumas vezes também aqui, mas eu volto a dizer, a palavra midbar é muito interessante, porque na palavra midbar, que é deserto, a gente encontra a palavra davar também, e foi justamente no deserto onde Deus dá a sua palavra ao seu povo. A gente vê essas duas palavras juntas na palavra midbar. Mi como sendo origem, de, e dvar como sendo a palavra. Então este foi o deserto onde o povo passou agora, e a gente vê o deserto como um local de aprendizagem, um local de isolamento, para que eles se concentrem justamente na libertação, para que eles se concentrem justamente nesse contrato que Deus vai fazer com eles. Não é somente um livro de regras, é um livro de instruções, um livro que contém toda a profundidade do conhecimento de Deus. Aqui foi relatado nessas palavras. Naquela situação era necessário passar por essa experiência de deserto para que o povo se amoldasse a uma nova forma de vida. Aqui diz que Hashem os guiava no caminho com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aqui em hebraico diz Adonai olech lefanehem beyom ba'amud anan. Amud é uma coluna. A gente tem a tendência de imaginar uma nuvem, certo? Como a gente vê agora as nuvens no céu. Mas a coluna, ela geralmente é em sentido vertical. E diz que essa coluna, ela estava à frente do povo. E na hora da batalha, justamente na hora da travessia do Mar Vermelho, do Yam Suf, essa coluna se colocou atrás do povo. Por quê? Porque os egípcios se arrependeram de ter liberado o povo e decidiram correr atrás deles. Então essa nuvem se colocou atrás, ela serviu como uma cortina para tampar os egípcios, para que eles não tivessem visão. E também à noite, a coluna de fogo se posicionou atrás do povo, tampando ali a visão, ofuscando a visão dos egípcios que perseguiam eles por última vez. E esse episódio da travessia do Mar Vermelho, que agora acontece aqui, de repente eles estão em uma situação encurralados, os egípcios atrás, o Mar Vermelho à frente deles, e nos mostra tão importante é a posição de fé, porque a fé
ela não é somente acreditar em algo, a fé ela é uma confiança de que Deus está cuidando de nós naquela situação. Então o próprio Deus disse a Moisés: por que você clama a mim? Fale ao povo que marche. E a posição de marchar deveria ser do povo, porque o possível nós fazemos e Deus faz aquilo que é impossível. Então, nessa hora, era possível caminhar, e é o que o povo deveria fazer. E depois, eu acho que todos já conhecem essa história, né? Quando os hebreus atravessaram o mar e os egípcios estavam os perseguindo, o mar se fechou e todos eles se afogaram no mar. E esta é a origem desse lindo cântico que a gente vê no capítulo 15, a partir do versículo 1, o cântico de Moisés que ele entoa depois que Deus o salvou, com mão forte, com braço estendido. Então Moisés, junto aos israelitas, entoou este cântico a Hashem, que declara: cantarei a Hashem, porque é sumamente exaltado. Ao cavalo e o seu rinete afogou no mar. A força e a retribuição de Elohim foi salvação para mim. Ele é meu Elohim, e eu o glorificarei. Elohim de meu pai, eu o enaltecerei. Hashem é o amo da guerra, Hashem é o seu nome. Precipitou ao mar os carros de Faraó e ao seu exército, e aos seus mais escolhidos militares os afundou no mar vermelho. Quem é como tu entre os poderosos, ó Hashem? Quem é como tu, poderoso em santidade, ó Hashem? Até que passe o teu povo que fizeste teu. Os levarás e os implantarás no monte da tua herança. Hashem reinará por toda a eternidade. E assim Moisés e os hebreus declaram a grande vitória que Deus nos concedeu. E logo após esse episódio, o povo é alimentado pelo maná. Se a gente for parar para pensar, foi o único povo que se alimentou de uma comida que não é produzida da terra, seja animal ou vegetal. E este alimento que desce do céu era também mais uma manifestação daquele nome que a gente expressou na semana passada, El Shaddai, porque El Shaddai ele tem a ver com a alimentação, tem a ver com a total dependência de um bebê à sua mãe, porque Shad é seio, né? El Shaddai é aquele que sustenta, e nós somos aqueles que dependemos totalmente da provisão de Deus. Nos faz ter essa consciência e essa relação de dependência com o nosso Criador. E a gente vai ver na sequência tantos outros milagres que acompanham o povo nessa passagem pelo deserto e também os seus desafios, as suas reclamações, as suas disputas, enfim, toda a circunstância de deserto que vai formar o caráter de um povo ao receber a Torá, ao mudar o destino de um povo, o povo que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Nós também, nós temos o nosso deserto, a nossa situação de isolamento, a nossa situação de desafio, o qual Deus nos ensina particularmente a nós mesmos, e também temos os milagres que, se a gente reparar, dia após dia acontecem sobre a nossa vida. Basta a gente abrir os olhos espirituais para poder enxergar isso. Então vamos continuar estudando junto e aprendendo dessa dádiva de Deus, que é a Torá, a Tanar e toda a sua escritura. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Besorot Tovot, boas novas e Leitraot. Até logo!